Querido irmão, querida irmã que estava acompanhando aí o pastor Hernandes Dias Lopes, seja muito bem-vindo aqui para mais um programa Vida Devocional. Esse é o programa em que nós tiraremos momentos especiais aqui para ler a palavra, entender um pouquinho sobre a Sagrada Escritura, mas também estaremos orando pelo seu pedido de oração. Então, eu peço que o irmão ou a irmã já coloque seu pedido de oração aí, que ao final da nossa devocional nós estaremos orando por você e por seu pedido de oração. Que bênção, irmãos. Que bênção ter o privilégio de aprender mais de Deus, de conhecer mais da sua santa palavra. Isso é um privilégio. Isso é Deus mostrando o seu amor para conosco. Então, fique ligadinho conosco. Se ainda o irmão ainda não assinou o nosso canal, clique aí no sininho de notificação, inscreva-se no nosso canal e seja muito abençoado, porque o nosso prazer é estar aqui levando mensagens bíblicas para você, para que Deus possa falar ao seu coração e para que nós também entendamos nosso papel como cristão e anunciemos o evangelho a toda criatura. Então, é um prazer ter você aqui conosco e que continue desfrutando desses momentos, porque para nós é um privilégio estar servindo vocês, tá bom? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre como o cristão ele deve influenciar o mundo biblicamente. Então, o tema de hoje é influenciando o mundo de forma biblicamente, de forma bíblica e também de forma positiva. E eu quero ler a passagem lá de Mateus, o capítulo 5, o versículo 13 ao versículo 16, que diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está no céu. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esses momentos, por esse privilégio de te servir, de aprender mais de ti, que apesar das circunstâncias adversas, problemáticas da nossa vida, o Senhor tem cuidado de nós. Então, meu Pai, que nós possamos aprender mais de ti, aprender mais da sua vontade em nossas vidas, e para que a nossa vida seja, de fato, uma vida de sendo sal e sendo luz. É assim que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, entendendo um pouquinho o contexto em que nós estamos, que essa passagem está acontecendo, Jesus, passando pelas margens ali do Mar da Galileia, convidou Pedro, André, mais à frente chamou também Tiago, o filho de Zebedeu, e seu irmão, João, e começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando também o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Interessante que a fama de Jesus aqui, nesse período, crescia. E várias pessoas das mais diversas regiões iam escutar sobre essas verdades. Interessante que Jesus, ele vendo aquelas pessoas, ele começa a ensinar aquelas pessoas. Mas o interessante é que essa passagem aqui, ela fica exatamente no Sermão do Monte, que é o primeiro grande discurso de Jesus que nós vemos aqui em Mateus. Existem outros 5 discursos que Mateus nos apresenta. Por exemplo, no capítulo 10, outro discurso no capítulo 13. Também um quarto discurso no capítulo 18. O quinto discurso no capítulo 23 e o último e sexto discurso no capítulo 24 e 25. Irmãos, o que mais me chama a atenção é que esses ensinos do Sermão do Monte, ele não era voltado para as pessoas, para toda a multidão. Esse ensino do Sermão do Monte é voltado para os discípulos. E a conclusão que eu tiro disso é que só o verdadeiro crente entende
essas verdades. Porque se nós formos olhar o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, mais especificamente, nós vamos entender, irmãos, que muitas dessas andam na contramão do mundo. Por exemplo, primeira bem-aventurança, Jesus vai nos ensinar que bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, são os humildes de espírito. E hoje, o mundo prega o contrário. Não fica com amizade com aquela pessoa, não, porque ela é pobre de espírito. Mas Jesus ensina que devemos ser humildes, pobres de espírito. Olha como o mundo é controverso, irmãos, quando nós nos deparamos com as Sagradas Escrituras. O interessante, irmãos, é que quando nós lemos as bem-aventuranças, elas descrevem o caráter essencial de nós como discípulos de Jesus. E o que mais me impressiona aqui é que as bem-aventuranças, ela começa com humildade e termina com perseguição. Versículo 4 ao versículo 11 nos ensina o caráter essencial de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que entende que a sua salvação não está em suas mãos. Por isso que ele é humilde de espírito. Ele entende que não tem poder para salvar a si mesmo e aos outros. Porque assim como os outros, eles estavam entregues em seus delitos e pecados. Mas também, irmãos, os verdadeiros discípulos de Jesus choram pelos seus pecados. E olha a contradição. Bem-aventurado os que choram. Ou seja, mais que felizes são os que choram. Irmãos, isso é controverso para o mundo, mas para Jesus, não. Ele está nos ensinando que nós devemos chorar pelos nossos pecados, abandonar os nossos pecados, compreender que devemos buscar santificação para ter um relacionamento mais íntimo com Deus, para ser mais usado, sendo um instrumento poderoso nas mãos de Deus, porque a força dele está em nós, não a nossa força. Mas também, o verdadeiro discípulo, ele tem que ser manso. Ele tem que ter fome e sede de justiça. Ele não deve estar junto da injustiça ou cometendo injustiça. O verdadeiro cristão entende que ele deve guerrear, buscar a justiça. E eu falo justiça em todos os aspectos da vida. Mas também, irmãos, o caráter do cristão, ele é misericordioso. Misericordioso. É entender que assim como Deus foi misericordioso com ele, entregando seu único filho, devemos também ser misericordiosos com os próximos, com o que está no meu lado, ajudá-lo a crescer espiritualmente, ajudar a crescer de forma financeira, orientando, ensinando, instruindo. Essa, irmãos, é a vida do reino. Mas também um caráter essencial do verdadeiro cristão, ele é limpo de coração, ele é pacificador. E uma verdade é que ele será perseguido por causa da justiça. Mas depois de todos esses ensinos das bem-aventuranças, Jesus ele começa a falar duas verdades para a vida do cristão, mesmo perseguidos, por causa da justiça, por causa do nome de Jesus. O cristão deve ter esses dois emblemas, assim como William Hendricks vai nos ensinar no seu comentário. Os dois emblemas do cristão, ele é ser sal e ser luz. Irmãos, e algo tem que ficar claro em nossa cabeça. Primeiro, Jesus não está falando aqui que nós devemos ser sal, ou devemos ser luz. Ele vai falar, vocês são sal, vós sois sal, vós sois luz, vocês são luz.
Então fique claro, todo discípulo de Jesus é sal e é luz. É sal e é luz. Irmãos, quando eu olho para o sal, eu percebo duas propriedades fundamentais que o sal tem. Primeira propriedade do sal é ele dá sabor. Interessante é que quando eu estava estudando esse texto, né, eu me lembrei do seminário. Eu me lembrei de um professor de hebraico. Ele falava o seguinte para a gente: olha, gente, existem palavras no hebraico que às vezes a gente pensa que é a passiva, mas não, é ativa. Por exemplo, ele ensinando sobre a palavra ouvir no Antigo Testamento, ele fala o seguinte, que essa palavra tem um sentido de ouçam e façam, quando os profetas diziam, né? Ouçam e façam. Ouçam o que Deus está falando através de mim e cumpram, e façam, e realizem. Então, a palavra aqui, irmãos, do ouvir, é uma palavra de ação, de fazer, de cumprir. Irmãos, eu fico impressionado com quantos irmãos em Cristo Jesus que estão vivendo por viver. São pessoas esquecidas, são pessoas de banco, são pessoas que, quando nós estamos ao lado dela, até parece que não é cristã, que não entende o cuidado de Deus para a vida dela. São pessoas amarguradas, são pessoas tristes, são pessoas zangadas, são pessoas que não entenderam, ou pelo menos não colocam em prática o que aprenderam de Jesus. Jesus, ele nos ensina, irmãos, que mesmo perseguidos, por causa da justiça, por causa do nome dele, nós devemos dar sabor a esse mundo corrompido. Nossas atitudes devem, não é que podem, devem mostrar o sabor, por assim dizer, do Evangelho de Cristo. O poder transformador dele na vida daqueles que creram em Jesus. Então, irmãos, se você está amargurado, se você tem um temperamento forte, entenda que você tem que dar sabor. Entenda que você deve influenciar o mundo biblicamente. Você deve influenciar aonde você estiver, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, com seus familiares, com seus amigos, na igreja, fora dela, em qualquer lugar. Dê sabor. Interessante que nada é melhor do que um sorriso para apaziguar o coração do outro. São coisas simples, irmãos, que a Bíblia vai nos ensinar e devemos colocar em prática. É por isso que eu gosto quando o pastor Ival diz que a vida cristã é uma vida prática. Meu pai sempre me disse que entre a teoria e a prática há um grande abismo. E o problema é que muitos dos nossos irmãos, muitos de nós, irmãos, não conseguimos pegar esse conteúdo bíblico que nós já temos e aplicá-la no nosso dia a dia. Às vezes ensinamos alguma coisa, pregamos sobre alguma coisa, mas nós somos os que mais precisamos desse assunto, conteúdo. Irmãos, são homens e mulheres dando mau exemplo para o mundo. Cristãos que se dizem cristãos, mas ainda vivem numa prática pecaminosa e não têm vergonha de mostrar para todo mundo.
são chamados cristãos nominais, que só são crentes de boca, mas não são crentes de fato. Isso me lembra uma passagem lá no livro de Tito, quando Paulo vai falar sobre alguns irmãos que antes eram cristãos fervorosos e agora estão vivendo em práticas abomináveis. Ele vai dizer o seguinte lá em Tito, capítulo 1, versículo 16: estes aí, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Irmãos, o texto aqui vai nos falar no versículo 16 que as nossas obras, as nossas boas obras, devem glorificar a Deus, ao Pai que está nos céus. Isso me traz uma reflexão sobre a minha vida e também deve trazer uma reflexão sobre a sua vida, irmão, irmã. Será que as nossas obras estão contemplando, estão glorificando a Deus, ou elas estão, de fato, envergonhando o Evangelho? Jesus ensina que nós devemos ser o sal da terra, que devemos dar sabor a esse mundo. Irmãos, mas também uma segunda propriedade do sal é conservar. Primeiro, o sal tem especialmente uma função negativa, segundo William Hendricks. Ele combate a deterioração. De forma semelhante, irmãos, nós, mostrando que somos verdadeiros cristãos, devemos constantemente combater a corrupção moral e espiritual. Aprove a nós, irmãos. Deus nos separou para isso, para conservar os princípios bíblicos na sua família, para conservar os princípios bíblicos com os seus familiares, para conservar os princípios bíblicos com os seus amigos, no seu trabalho, aonde você estiver, conservar os princípios bíblicos. E para isso, irmãos, devemos aprender mais de Deus. É por isso que nós sempre voltamos para essa questão primordial, básica da vida do cristão, a leitura e meditação das Sagradas Escrituras. Será que nós teríamos coragem de sermos consultados por um médico que não estudou? Claro que não, porque não estaria apto ou preparado para me atender. Nós, como cristãos, devemos falar como salmista ali no capítulo 1, do versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Irmãos, esse deve ser o nosso prazer diário. Meditar nas Sagradas Escrituras. Irmãos, um grande teólogo, falando sobre essa propriedade do sal, nos diz que ele age secretamente. Ele diz o seguinte, olha, sabemos que ele combate a deterioração, embora não possamos vê-lo realizar tal tarefa. Contudo, sua influência é muito real. A minha pergunta que eu faço é, será que nós estamos influenciando o mundo biblicamente? Será que nós estamos sendo, de fato, sal para esse mundo que está se deteriorando? Será que nós estamos realmente conservando os princípios bíblicos em nossas vidas, ações, atitudes e pensamentos? Irmãos, isso é sério. Isso é ensino de Jesus, nos apontando como sal.
se de fato somos discípulos, se de fato somos filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, devemos sim buscar compreender e se aprofundar em conhecer a palavra de Deus, ao nosso Deus. Mas uma outra característica que Jesus vai nos ensinar aqui é que nós somos a luz do mundo. Primeira coisa que a gente tem que entender nessa afirmação de Jesus é que o cristão jamais é luz em si mesmo e por si mesmo. Nós não somos a luz por si mesmo, por nós mesmos, por nós próprios. Nós somos a luz no Senhor, porque Ele é a luz do mundo. Porque Ele é a luz que alumia o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender as suas verdades. É Cristo que é a verdadeira luz, é a luz original. Então, quando Jesus está nos ensinando aqui que nós somos a luz no sentido secundário. Ou seja, Jesus é a luz que ilumina os crentes, e os crentes são a luz que reflete essa luz. Um exemplo bastante claro para os irmãos entenderem é o exemplo do sol e da lua. A lua não tem luz em si próprio. O sol a ilumina e ela reflete essa luz. É a mesma coisa do cristão, irmãos. Devemos refletir a luz de Cristo. Irmãos, eu fico triste, sabe? Porque várias pessoas que se dizem cristãs, que deveriam entender esse papel como luz do mundo, para iluminar o mundo em trevas com a luz de Deus, mas parecem que estão junto com essas trevas. Pessoas que dizem que foi convertida por Cristo, mas as suas atitudes não demonstram nada de conversão. E Jesus ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que a árvore que não der fruto vai ser lançada fora. São pessoas que, talvez até de nome, se dizem cristãs, mas, de fato, elas não vivem o verdadeiro cristianismo. São pessoas como Judas, que viveu todo o período com Jesus, aprendeu os seus ensinamentos, viveu, entre aspas, a vida cristã, mas, de fato, Judas não era um convertido. Ele era um convencido que era crente, que era cristão. Eu fico triste que são várias pessoas que se acham cristãos, mas suas atitudes não demonstram o verdadeiro cristianismo. Pessoas que de boca é uma coisa, mas nas redes sociais são totalmente outra. Isso é triste, irmãos. Isso deveria entristecer todo cristão. São cantores que se dizem cristãos, se dizem ser iluminados pelo Espírito Santo de forma sobrenatural, maior do que outros cantores, por exemplo. A gente estava até falando um pouquinho sobre um desses cantores. Irmãos, a vida cristã é uma vida prática. É demonstrar em nossas atitudes que somos salvos. Não só de boca. Não só de palavra. Devemos obedecer os ensinos de Jesus. O que a santa palavra nos ensina. Irmãos, e em momento nenhum eu estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é preciso.
devemos mortificar a nossa carne todos os dias. Dia após dia, devemos crescer em conhecimento da verdade de Deus para nossas vidas. São pessoas, essas pessoas devem entender, e nós, como um todo, devemos entender que a vida cristã é conhecimento paulatino. E nós vamos aprender sempre sobre Deus. Porque assim como Ele, infinito é, o conhecimento sobre Ele também é infinito. Não tem fim. Jesus apresenta o caráter, mas também cobra uma atitude. Jesus demonstra na teoria o caráter do verdadeiro cristão, mas também cobra que, mesmo em meio às lutas, dificuldades, perseguições, devemos colocar essas características, esse caráter em prática, sendo sal e sendo luz. A pergunta retórica que eu quero fazer: nós, como um todo, estamos sendo luz do mundo? As pessoas veem em nós algo diferente que não conseguem ver nesse mundo corrompido? Ou nós fomos engolidos por esse mundo de trevas e nós somos os crentes 007? Irmãos, portanto, devemos compreender que, além do caráter ensinado por Jesus, devemos colocar esse conhecimento em prática. Se quisermos viver uma vida com sabor, conservando, entre aspas, os alimentos e apresentando a luz de Cristo, devemos agir, irmãos. Agir pelo poder do Espírito Santo. Influenciar, irmãos, biblicamente, os que estão ao nosso redor. Agir, irmãos, com sabedoria dada por Deus através das Sagradas Escrituras. Agir influenciando e trazendo à tona o conhecimento de nosso eterno Deus em nossos relacionamentos, mostrando que a salvação tem um agir interno, que é a mudança dentro de nós, mas também ela é demonstrada em nossas atitudes. Então, que possamos aprender mais e mais de Deus, viver o seu evangelho e glorificá-lo eternamente. Muito obrigado, Mirtes, pela sua participação. Muito obrigado, Misak também está por aqui. Geisa, Josélia, Conhecer Jesus é Tudo, também está por aqui conosco. Alcione Melo, Maria Aparecida, Rosa Mota, pedindo oração pela irmã Raquel dela, a irmã Raquel, né? A irmã dela, chamada Raquel. Victorino também está por aqui. Orar por todos os irmãos em toda parte do mundo. Amém, irmão? Vamos orar. Denise pedindo oração por porta de emprego. Maria Tereza está por aqui conosco. Maria Lúcia pedindo oração pelos jovens e Maria Tereza pela nação. Vânia está por aqui também. Eliane Pereira também está por aqui. Maria Aparecida. E sim, eu vou aproveitar antes de fazer a oração, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa oração diária. Nós temos uma oração online diária aqui, que é pelo Zoom. Então, você que está interessado em orar conosco, é só entrar no site da igreja, ippinheiros.org.br, e lá vai ter o ID da sala e a senha, irmãos. E aí vocês vão poder participar conosco. Eu estou toda quarta-feira lá fazendo a oração e o devocional curto para a gente começar o dia já bem, né? Começar o dia orando e começar o dia fazendo um devocional bem rapidinho, tá bom? Então entra lá no site ippinheiros.org.br e vai ter lá uma artezinha falando sobre a oração online, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado por esse dia, por esse momento. Estamos aqui, que nós possamos aprender que nós somos sal e somos luz, e que possamos colocar, meu Deus,
nosso conhecimento bíblico na prática, agindo pelo poder do Espírito Santo, influenciando o mundo biblicamente para o louvor da sua glória. Nos ajuda na nossa labuta, nos ajuda, meu Pai, no nosso dia a dia, para que possamos glorificar a Ti, independente das circunstâncias. Que Deus, que o Senhor possa estar nos abençoando e nos direcionando segundo a sua poderosa mão. Assim que eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a oração é de 6:30 da manhã até às 7, tá bom? Gente, Deus abençoe, tenha um final de semana e um finalzinho da semana e mais um final de semana abençoado por Deus. Tchau, tchau.